Se você quer aliviar os seus ombros e o seu pescoço de dores e tensões, essa prática de yoga pode te ajudar. Eu sou o Deco de Souza e te convido a praticar yoga sem pressa e sem pressão. Também te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu publicar alguma aula, algum conteúdo novo, a curtir, comentar, compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque a sua participação e a sua interação é muito importante e muito bem-vinda para o canal. Então a gente vai iniciar aqui sentando em Sukhasana em postura fácil, com os joelhos flexionados e os pés próximos à base do corpo, coluna retinha e o tórax bem aberto. Aí para a gente criar mais essa abertura de tórax, ombros levemente voltados para trás, e a gente pode puxar também a musculatura do bumbum para trás, para a gente deixar os isquios, os ossinhos do bumbum bem firmes no chão, porque isso pode facilitar aí para muitos praticantes de yoga para poder manter a coluna alinhada e o tórax aberto. E aí, como a nossa prática é voltada para o alívio de tensão e dor na região dos ombros e pescoço, a gente vai fazer o Shank Mudra. Então a gente vai fazer aqui, ó, abre bem as duas mãos, e aí aqui a gente vai, com a mão direita, envolver o nosso polegar esquerdo, espalma aí os dedos que sobraram, os 4 dedos que sobraram da mão esquerda, e a gente vai unir o polegar direito no dedo médio da mão esquerda. E aí aqui a gente deixa os braços, os cotovelos no prolongamento do corpo, a coluna bem retinha, fecha os seus olhos para a nossa harmonização. Relaxa os ombros, pescoço. Relaxa a ponta entre as suas duas sobrancelhas. Tira a língua do céu da boca. Pare de pressionar os dentes de cima nos de baixo. Vai inspirando bem lento e profundamente. Sinta aí o ar entrando pelas narinas, descendo até a garganta, preenchendo os pulmões, expandindo o tórax. Depois se estabelecendo na região do baixo ventre e fazendo todo o percurso contrário no momento da exalação. Observa como que está a sensação do seu corpo ao fazer esse gesto, esse mudra. E aqui a gente vai aproveitar o momento para poder entoar o mantra Om por 3 vezes. Lembrando que é opcional a entoação do mantra. Você pode entoar, pode permanecer, pode optar por permanecer em silêncio. Então a gente vai inspirar bem lento e profundamente. Na próxima exalação a gente vai começar a entoação. Inspira. Om. Solte as mãos, coloque sobre os joelhos e aqui a gente vem piscando bem os olhos para a gente se acostumando com a claridade do ambiente aos pouquinhos novamente, para massagear o nosso nervo óptico. Rola os ombros para trás e para baixo. Que a energia positiva que criarmos aqui hoje se espalhe para além desse espaço, nutrindo o mundo ao nosso redor. Que cada postura que realizarmos seja uma expressão de amor próprio e cuidado com o nosso corpo. Então aqui a gente rola os ombros para trás e para baixo, mais uma vez, alinha a coluna e a gente vai, ó, aquecer
Então aqui a gente vai manter os braços estendidos, dedos das mãos apoiados no tapetinho. Inspirou e elevou seu braço esquerdo lá no alto, acima da cabeça, cresce a coluna. Exala, flexiona para sua lateral direita, sem deixar o tronco cair. Inspirou, retornou ao centro e exalou, desceu o braço esquerdo. Inspirou, levou seu braço direito lá no alto, acima da cabeça, cresce, cresce e exala, flexiona para sua esquerda, até onde for confortável, sem tirar o joelho do chão, sem deixar o tórax cair. Inspira, retorna ao centro, exala, desce o braço. Inspirou e apoiou a palma da mão esquerda em cima do seu joelho direito. Coluna retinha, exalou, torceu para sua direita e olhou por cima do ombro. Inspira, distorce, retorna ao centro, exala, volta com o braço esquerdo ao lado. Inspira e apoia, palma da mão direita em cima do seu joelho esquerdo. Exalou, torceu do seu lado esquerdo e olhou por cima do ombro. Inspira, distorce, retorna ao centro, exala, volta com o braço direito ao lado. Inspirou, alinhou a coluna, cresceu, leva os braços lá no alto, acima da cabeça, próximo às orelhas, exala, desce à frente. Pelos quadris, sem encapsular demais a coluna, sem tirar o bumbum do chão, palmas das mãos, antebraço e cotovelo no chão. Se conseguir, encosta a testa no chão. Se não, fecha as duas mãos, coloca uma mão sobre a outra, encosta a testa. E a gente vai permanecer aqui por 2 respirações. Essa postura que nos traz a virtude da humildade. Inspiro, subiu. Vem caminhando com as mãos para trás, na direção do corpo. Vem desenrolando a coluna, primeiro, por último, o pescoço. Alinha a coluna, rola os ombros para trás e para baixo. E aqui a gente vai fazer os Pavamuktasanas para a gente lubrificar aí um pouquinho as articulações dos ombros, para a gente tirar um pouco dessa tensão aqui dos ombros, da região do trapézio. Então a gente vai inspirar, levar os braços aqui na mesma linha dos ombros, palmas das mãos para cima. Flexiona o cotovelo e apoia pontas dos dedos nos ombros. E a gente vai fazer esse movimento aqui, para um lado. Como se os cotovelos fossem pincéis e a gente quisesse desenhar aí no ar círculos. Aí você vai escolher um sentido, horário, anti-horário, e depois a gente vai inverter. Movimento bem suave. Interrompe no centro e agora a gente movimenta e faz para o outro lado. Interrompe no centro. Exala, estende os braços e desce. E aqui a gente vai vir para Dandasana, na postura do bastão, para a gente soltar um pouquinho as pernas, para compensar o tempo que a gente ficou sentado em Sukhasana. Então, pernas estendidas, coluna retinha, coloca as mãos próximos aos quadris, cotovelos apontados lá para trás, separa o ombro das orelhas. Se você tiver assim, cresce, alinha a coluna, dedos dos pés apontando para cima, como se a gente quisesse trazer o peito do pé na direção do corpo. Então a gente vai movimentar aqui, para cima e para baixo as pernas. Se você tiver algum histórico de varizes, algum vasinho rompido, você vai flexionar e trazer um pouco mais os joelhos na direção do corpo e vai só balançar.
sem deixar panturrilha, perna bater no chão com muita força, para não correr o risco de romper aí nenhum vazio, causar algum hematoma. Capricha no movimento. Separou um pouquinho as pernas, a gente vai tombar os pés para dentro e para fora, para a gente soltar um pouquinho os quadris, massagear posterior de perna, panturrilha. Se for o caso aí de você tiver alguma variz nas pernas, ó, movimento bem sutil. E interrompe no centro e a gente vai vir para a postura da mesa para a gente fazer Majariasana. Postura do gato e da vaca. Então, ó, postura da mesa inicialmente, ombro, cotovelo e pulso no mesmo alinhamento, assim como joelhos e quadris. Então aqui a gente vai manter a coluna retinha. Na inspiração a gente vai ir para a postura da vaca, formar uma covinha nas costas, como se a gente quisesse arquear a coluna. Fazer uma hiperextensão da coluna. O cóccix ele vai subir. Precisei exalar? Vou fazer o movimento contrário. Então o cóccix ele vai apontar para o chão, no tapetinho, e a gente vai arquear a coluna para o alto. E aí a gente vai sincronizar aqui esses dois movimentos com a nossa respiração. Então vamos lá. Inspirou. Covinha nas costas. Precisei exalar, arredonda a coluna. O cóccix desceu. Inspirou. Lembrando que esse movimento você vai fazer sincronizado com a sua própria respiração. Portanto, não precisa mudar aí o seu ritmo para poder acompanhar o meu. Faça de uma maneira que for confortável para você. Vocês estão me vendo e eu não estou vendo vocês. Para poder fazer as devidas correções. Mais uma sequência a partir de agora. Inspirou. Exalou. Retorna ao centro e a gente vai vir para a postura da linha na agulha. Urdhva Mukha Padasana. Inspirou. Braço direito na lateral. Exalou. Passou por debaixo do esquerdo. Apoiou o ombro direito. Face direita no chão. Estende seu braço esquerdo lá na frente. Você pode apoiar palmas das mãos no chão ou a ponta dos dedos. O quadril ele vai ficar para o alto mesmo. Tenta não jogar o peso todo do corpo para o rosto. Você tem que sentir aí conforto e um alongamento no seu ombro direito. Inspirou, apoiou as duas mãos no chão, retornou para a postura da mesa e a base. Inspirou, elevou o seu braço esquerdo na lateral, exala, passa por debaixo. Direito, ombro esquerdo no chão, face esquerda no chão, braço direito lá na frente. Palma da mão ou aqui, ó. O que for mais confortável. Se for mais confortável, você também pode deixar a mão aqui, ó, próxima do rosto, tá? Com o cotovelo de cima, com o cotovelo do braço direito dobrado. Inspirou, apoiou a palma da mão direita no chão, a esquerda, e a gente voltou para a postura da mesa. E aqui a gente vai sentar. E a gente vai precisar, se você quiser, você pode pausar aí a aula agora para poder providenciar esse cintinho de yoga, esse strap. Porque como a gente vai fazer posturas aqui que precisa de um pouquinho de amplitude, não é todo mundo que consegue, então ele vai ajudar bastante. Se não tiver, pode ser um cinto convencional, pode ser uma dessas faixas de enrolar quando a gente se lesiona, pode ser uma toalha, pode ser qualquer coisa que dê, que não vá arrebentar. Então aqui, ó, eu vou ficar de costas, porque é mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui vocês vão manter como se fosse na postura mesmo, postura fácil, que a gente inicia a nossa harmonização. Ou pode sentar aqui também, ó, em Baddha Konasana. Unir sola de pé com sola de pé e sentar aqui, ó, com a coluna retinha, o que for confortável para você, para o seu corpo.
E aí aqui a gente vai manter os braços aqui, ó, sentados. Inspirar, levar o nosso braço direito lá no alto, acima da cabeça, e o esquerdo por baixo. Depois a gente vai inverter. Essa é uma variação de face da vaca, Gomukhasana, que a gente vai fazer só com os braços e não com as pernas. E a postura completa é aqui, ó. A gente junta as duas mãos. Não é todo mundo que consegue, então é aqui que a gente entra com a utilização do strap. A gente pode aqui, ó, leva ele lá atrás, segura com a mão que está estendida e a gente pega aqui por baixo, ó, e estende. E aí você pode ir puxando e diminuindo aqui, ó, subindo. Você vai tentar segurar numa amplitude que for confortável para você. Se for mais abaixo, tudo bem. Se for mais acima, aí você pode ir subindo aqui, ó, o strap. Lembrando que o cotovelo de baixo ele tem que estar apoiado, apontando para baixo, e o cotovelo de cima tem que estar apontando para cima. A coluna retinha, e a gente tem que criar essa abertura de tórax. Agora a gente vai fazer para o outro lado. Então pode soltar. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, mantenha aí na postura. Então, ó, braços no prolongamento do corpo. Eu inspirei, levei meu braço esquerdo lá no alto e vou levar o direito abaixo. Flexionei meu cotovelo de cima e vou segurar. Aqui tudo bem. Se precisar do auxílio do strap, mesma coisa. A gente vai permanecer aqui na postura por algumas respirações. E aí você pode ir, ó, mudando o ângulo. Se estiver tenso demais, você pode ir aumentando. E com o tempo você vai ganhando esse espaço, criando. O importante é não deixar a coluna cair e também não passar do limite aí para não comprometerem as suas articulações dos ombros. Para poder sair da postura, a gente solta. Fez para um lado. E aqui agora a gente vai fazer uma outra variação, que é a variação do gesto que a gente faz com as mãos na postura da águia, em Garudasana. E agora eu vou ficar de frente porque é mais fácil de vocês visualizarem dessa forma. Eu acredito que aqui a gente não vai precisar do strap. Então aqui, ó, a gente vai inspirar e elevar os dois braços à frente, na mesma linha dos ombros, flexionou, com palma de mão de frente para palma de mão. Aí aqui a gente vai fazer primeiro para o lado direito, então a gente vai colocar aqui, ó, o cotovelo direito por cima do cotovelo, o cotovelo esquerdo por cima do cotovelo direito. E aí a gente não vai deixar, ó, o braço caído, o ombro ele tem que ficar na mesma linha do cotovelo. E aí a gente vai entrelaçar até conseguir encaixar palma de mão com palma de mão, sem deixar o cotovelo cair. Se ficar desconfortável, ó, pode deixar aqui, ó, só cruza, coloca o esquerdo por cima do direito e apoia o dorso da mão com o dorso da mão. Se conseguir entrelaçar, melhor ainda, você vai sentir um alongamento mais intenso na região dos ombros. Olha lá na direção, mantenha o olhar aí na mesma linha dos olhos, na direção do horizonte. Sorria por dentro, por fora, sem deixar a coluna cair. Soltou. Desentrelaça bem devagar, relaxa os ombros, relaxa a região do pescoço. E agora a gente vai fazer para o outro lado. Então, ó. Inspirou, braços à frente, flexionou o cotovelo, braços na mesma linha do cotovelo. E cotovelo na mesma linha das mãos. E agora a gente vai colocar o direito por cima do esquerdo. Não deixa cair aqui, ó, cotovelo na mesma linha do ombro. Pode deixar aqui
dorso da mão com dorso da mão, se conseguir entrelaçar, para poder unir palma de mão com palma de mão, melhor. Olha a frente. Respira, mantenha o tórax bem aberto, sorria por dentro, por fora. Desentrelaçou, soltou os ombros, relaxa. Rola os ombros para trás, para baixo. E aqui agora a gente vai executar Paschimana Maskarasana, a postura da prece reversa. E aí eu vou precisar ficar de costa mais uma vez, porque é mais fácil de vocês visualizarem. E aí a gente pode utilizar o strap aqui. Então aqui, a postura da prece é aquela que a gente une palma de mão com palma de mão e traz na direção do tórax. Então se a gente faz ela reverso, é para o outro lado. E aí é possível fazer com strap ou sem. E aqui está uma variação. A gente vai levar as mãos aqui atrás e unir palma de mão com palma de mão e subir. Abrir o tórax e manter aqui, até onde for confortável. Tem gente que consegue subir até o espaço entre as escápulas. Tem gente que consegue deixar aqui, e tem gente que consegue deixar aqui embaixo e as mãos elas não conseguem unir por falta de flexibilidade mesmo na região dos ombros, escápulas, nos pulsos. E é aqui que a gente pode fazer? A gente pode fechar palma de mão com palma de mão e unir as falanges dos dedos até onde for confortável. É aqui, Pode-se também deixar uma mão espalmada e fechar a outra mão. E aí, se tiver feito dessa forma, pode inverter, fez para um lado, faz para o outro. E aqui, a gente utilizando o strap, o cinto. Aí aqui a gente pode segurar, e manter na postura. E aí a gente permanece por algumas respirações. Se você estiver fazendo a variação onde a gente deixa uma mão espalmada e a outra fechada, você pode fazer um número X de respirações para um lado e depois o mesmo número X para o outro lado. E agora a gente vai fazer Yoga Mudrasana. Então aqui na postura da mesa, a gente vai vir sentando nos calcanhares. Tá tudo bem se você não conseguir sentar e o seu quadril ficar aqui, Então sentou nos calcanhares, levou os braços lá para trás, uniu palma de mão com palma de mão. E você pode ficar aqui se for confortável. Agora, se for mais confortável e também dependendo do seu nível de prática, da sua flexibilidade, a gente vem aqui, estendendo os ombros. Se não for confortável aqui, você pode fazer essa postura de pé também. Tem a variação onde ela é feita de pé com as pernas afastadas. Então a gente vai criar aí essa abertura de perna além da largura dos ombros, coluna retinha, desceu pelos quadris, levou os braços lá no alto, uniu, braço estendido e o topo da cabeça apontado para o chão. Essa também é uma variação que pode ser feita. O importante é a gente criar ao máximo essa flexão aqui, nos ombros. Esse alongamento. Até onde for confortável para o seu corpo. Seja com os joelhos apoiados no chão ou as pernas estendidas e afastadas. E a gente vai permanecer aqui por algumas respirações.
Tudo bem também se você só tiver conseguido manter aqui, ó, seus braços aqui. Agora leva os braços lá na frente, na postura da criança. Estende como se fosse pegar algum objeto lá na frente. Se você tiver optado por ficar aqui, ó, com o quadril pro alto, testa no chão, braços lá na frente. E aí, agora a gente vai deitar de barriga para cima em decúbito dorsal. Então aqui, ó, braços no prolongamento do corpo, dedos dos pés apontando para cima. Apoia bem os ombros, as costas, as escápulas no chão. Inspira, flexiona a sua perna direita e abraça. Precisou exalar, leva a testa na direção do joelho. Inspira, desce a cabeça com cuidado no chão para você não bater. Exala, estende a perna direita. Inspirou, flexionou o seu joelho esquerdo e abraçou. Se tiver com dor no joelho, pode abraçar aqui, ó, pela parte de trás. Importante a gente trazer o fêmur na direção do tórax, para a gente criar essa abertura de quadril. Exala, leva a testa na direção do joelho. Não tem problema se não conseguir encostar, tá? Exala, desce devagar. E apoia a cabeça no chão. Inspira, leva a perna esquerda. Inspira, traz os dois joelhos na direção do peito e abraça. Preciso exalar, leva a testa na direção desse espaço entre os dois joelhos. Inspira, desce a cabeça no chão para não bater e mantendo as mãos nos joelhos, a gente vai fazer o balancinho. Para um lado, para o outro. Interrompe no centro, estende braço, estende perna, deixa os dedos dos pés. Deixa os seus pés tombarem para fora do tapetinho naturalmente. Os braços no prolongamento do corpo, palmas das mãos viradas para cima na direção do teto. Faça seus pequenos ajustes nas roupas, no corpo. Feche os seus olhos, vem trazendo bastante leveza interna e externa. Permita que tudo que é interno fique no interno. Permita que tudo que é externo permaneça no externo. Relaxa o ponto entre as suas duas sobrancelhas. Tira a língua do céu da boca. Pare de pressionar os dentes de cima nos de baixo. Vai sentindo o seu corpo bem pesado contra o chão. Pesado, porém relaxado, livre de tensões, de preocupações. Verifique isso e seu queixo está apontando para frente e não para o alto, para que a gente não crie aí uma hiperlordose cervical, deixando ele ainda mais tensionado.
E bem lentamente vai devolvendo energia ao seu corpo. Comece mexendo levemente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Vai mexendo os tornozelos e os pulsos. Vai mexendo os joelhos, os cotovelos. Vai mexendo quadris, ombros. Vai mexendo o pescoço levemente, principalmente se você tiver aí sentindo alguma dor na cervical, nos ombros. Movimentos bem suaves. Desperte o seu corpo, leva os braços lá, próximo às orelhas, espreguice. Rola para um lado. Role para o outro. E quando eu tiver terminado, venha sentando levemente, lentamente, em Sukhasana, em postura fácil. Inspira, une palma de mão com palma de mão, pressiona polegares na direção externa, traz um sorriso no rosto, sorria por dentro, por fora. Namastê. A luz que está em mim, sauda a luz que está em você. Até a nossa próxima prática.